Há quanto tempo você não anda numa Brasília, que é esse carro? Você nunca andou numa Brasília? Eu tenho 32 anos, faz 32 anos que eu não andei, velho. Nunca? Nem conhecia, nem sabia que esse carro existia? Não, e nem vou andar mais, cara, é horrível esse carro. Mas não fazia ideia, lá não tem, né? Assim, é um carro que parou de ser fabricado nos anos 80 ainda. Provavelmente. Aqui também? Parou de ser fabricado... É, porque é um projeto brasileiro esse carro. Ah, é? É um projeto brasileiro. Qual que é a construtora? É a Volks. Um engenheiro brasileiro mandou para a Alemanha, eles aprovaram e montaram um carro no chassi do Fusca. Ah, interessante, cara. Mas eu gostei, é bonito, velho. É legal, é um carro bacana que se chama Brasília. E a cidade de Brasília, o que você está achando? É, tô gostando. Eu tinha feito um vídeo, inclusive, no meu canal, a primeira vez que eu vim aqui, um vlog assim, é muito gostoso. É uma cidade bem organizada, bem planejada, bem... Sabe, bom, também que eu conheci a área nobre, né? Eu não conhecia os bairros mais desfavorecidos. Então eu conheci a Brasília de cartão postal. Não sei se é tudo assim, mas é gostoso, cara. Cara, eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Sim. Você curtiu? Curti. Obrigado. E as pessoas perguntaram o seguinte. Várias pessoas. Deixa eu te perguntar, essa câmera, ela parece extremamente inclinada em direção ao meu sexo, cara. Eu tô errando ou ela pega também minha cabeça? Pegando as duas. Desculpa pra você que tá assistindo aqui, ela tá bem pra baixo assim, mas ela tá pegando as duas. Tô acreditando. Quando você eu vi que você teve um monte de emprego, de um monte de coisa antes de ser humorista. Sim. Mas esses empregos todos foram lá ou aqui já? Mas lá, né, eu fui garçom, assistente administrativo, corretor de imóveis, colhi uvas no vinhedo, tentei produzir shows. E depois aqui eu tive pouco, mas eu tive vários também, assim, antes de achar meu caminho artístico. Cara, eu fui professor de inglês, professor de francês, eu tentei revender videogames, eu fui vendedor de porta a porta, assim. Vendi o quê? Eu vendia espaço publicitário numa outdoor. Eu ia ver os lojistas para tentar convencer de comprar. Inclusive eu tenho uma história sobre isso, porque foi o meu primeiro trabalho no Brasil. E eu não conhecia a cultura brasileira, não tinha entendido que o brasileiro nunca fala não. Ele fala, vamos ver. Talvez é não. Exatamente, talvez significa e não sim é talvez. E sim é talvez. Exatamente. E as pessoas falavam, amanhã você volta, a gente vê. E pra mim era literal. Tem lojas nas quais eu voltei 9, 10 vezes assim, cara, sem entender. E foi o meu primeiro grande choque cultural. Eu comecei a entender que o brasileiro não vai falar não, vai falar assim, não, se pá eu passo lá. Dependendo, nós vê, nós vamos marcar, o cara nem tem seu celular, velho. Nem tem seu número. Enfim, então eu fiz todos esses trabalhos. E depois eu comecei a... já que estou desempregado, já que nada dá certo, vai fazer o pior trabalho de todos, vamos contar piadas. Aí deu certo, surpreendentemente. Mas sabe que eu sou um cara que eu defendo o não, assim, eu acho que o não é igual sim, só que não, mas é igual sim. É igual os feios, são igual bonitos, só que feios. Exatamente. Na França você é engraçado? Eu não sou engraçado nem no Brasil, meu filho, imagina na França, cara. Sou mais em português, porque eu me desenvolvi mais em português, porque faz 4 anos que eu faço comédia. Então eu tenho mesmo que as piadas. Mas eu vou fazer na França. Eu pretendo ir para a França e testar na França. Em francês, eu já escrevi uns 20 minutos de texto em francês, de piadas em francês. E eu queria começar a fazer na França, assim. Vamos ver, né? Eu fiz em agosto, eu fui para a França. E foi interessante, fiz uns 10 minutinhos de piadas. Foi bom, algumas foram boas, outras não, mas eu vi que realmente meu timing é mais brasileiro. Coitado dele, velho, ele dirige e me olha ao mesmo tempo, cara. Claro, tudo, e verifico as câmeras, estão funcionando. Você nunca teve acidente nenhum, cara? Já. Eu bati com o Rafael Cortez. Você tá de zoando? Mas também a entrevista com ele não é nem da Views. Tem um porradão. Dá certo. Cara. Tem um porradão. Cara, aí, sua esposa é brasileira? Você conheceu ela lá? Sim, na França, ela morou lá. Ela estudou lá.
Depois ela viu que eu queria, a gente casou, eu quis vir pro Brasil. Aí eu falei, caralho, ferrou, hein, velho. Eu vim pra França pra achar um marido francês pra voltar pro Brasil. E a gente veio aqui, gostei em 2013, gostei de muito, passei um mês, gostei muito do Brasil, gostei muito da cidade de Maringá, onde a gente foi, que é a cidade dela. No Paraná. No Paraná, eu quis voltar pra morar e a gente voltou em 2015. Só que eu cometi um grande erro, velho, que eu aprendi português lendo livros, né? De literatura. Aí eu cheguei no Brasil, eu falava português do século XIV, velho. Tipo, que supimpa essa festa da romba, gente. E daí eu comecei a entender que o brasileiro, o português oficial, essa piada era bem engraçada, você podia ter dado uma risada, velho. Filho da puta, cara. Enfim, e daí, tô só olhando um pouco porque tem os ministérios, a espada dos ministérios, né? É lindo aqui, né? Você não chegou a passar por aqui ainda? Sim, uma vez, mas é muito lindo, né? É pequeno esses prédios, inclusive, né? São. O Ministério inteiro da Economia tá num prédio pequeno assim? Não, aí tem anexo, tem outros prédios. Mas é isso, eu entendi que o brasileiro tem a língua portuguesa oficial e do dia a dia, é diferente, cara. Você tem que aprender no dia a dia o português, porque tem muita gíria, né? Vocês usam muita gíria, cara. Não, e o gíria e as palavras que são a mesma coisa? Ou palavras que não tem nada a ver? Por exemplo, esquema. Esquema, meia. Cara, meia, nem vocês sabem disso, mas veja isso. Meia pode ser meia hora, aí é 30. 5 e meia, 5 e meia, ou por exemplo, 12 e meia é 12,5, né? Já se eu falar assim... Não, 12 e meio, 12,5. 12 e meia e 30 minutos. Tá, está certo, Mas se você meia boca, uma coisa ruim, Meia de sapato. Meia de sapato, exatamente. Você sobe no palco também? Você conta ou você só no ainda? Não, sou jornalista, não sei fazer graça. Não é engraçado mesmo. Foi engraçado, tô zoando. E eu vi também que você adora fazer os vídeos do tipo, o que eu odiava no Brasil passei a gostar e o que eu gostava e passei a odiar. Qual dessas é verdade mesmo e qual é mais ou menos? Não, todas são verdade. Eu não sou igual a vocês que falam na internet coisas só pra ter ibope. Eu falo a verdade. 100% da verdade. Vocês vão achar que tô falando sério. Não, mas eu falo a verdade, cara. Dessas coisas da série, coisas que eu odiava, que eu passei a gostar, que tá no Insta, eu fiz no YouTube também. É tudo verdade. Por exemplo, o pão de queijo eu odiava, cara. Eu odiava o pão de queijo pela textura. Que parece um... Cara, vamos falar a verdade, cara. Parece um testículo, velho. Mole ainda. Só que eu passei a gostar pelo... Sei lá. Não, mas... Repetição e com um cafezinho. Pão de queijo tem vários tipos de pão de queijo diferentes. Tem aquele que por dentro é bem maçudo, e tem o que por dentro é oco, tem o que por dentro é molengo. Eu prefiro aquele que é oco. Tem mais ar do que... Eu prefiro. Mas realmente tem vários. Igual o testículo também, tem vários, se você for pensar. Tem vários tipos diferentes. Gosto diferente. Gosto diferente. Outra pergunta que fizeram é, você prefere o pão brasileiro, o pão francês? Ou o pão do francês, pão da França? Pão da França, que é chamado pão daqui mesmo. Lá é pão. Mais uma piada pra você. Já te convenceram a comer croissant recheado? Eu comi um no até hoje de manhã. Recheado? Não, também tem limite. Nada de recheado? Croissant? Não, imagina, velho. Enquanto eles não me... O dia que eles me patrocinarem, vou falar que croissant é a melhor invenção do Brasil. Enquanto isso, vou falar que eu odeio. Mas eu boto uma geleia um pouco. Às vezes. Mas não fala isso, não. Lá alguém já te viu fazendo isso? Não, tá louco? Não quero ser deportado fora da França, não, velho. E o que é que sua família achou quando você falou assim, você é comediante no Brasil? Não estranharam, né? Já estava meio desempregado, já estava acostumado a trabalhos pouco pagos e valorizados. Estava meio que na linha mesmo. Mas agora estou orgulhoso, porque agora tá funcionando bem, na verdade. Assim, tô vendendo aqui, eu vendi 450 ingressos ontem. Águas Claras, estava esgotado. Eu podia ter vendido 1000. Estava esgotado muito antes. Na sua família você viveu duas realidades, né, cara? Bem distintas, do seu pai e da sua mãe, não é isso? Que se separaram? Sim, que meu pai, se diz de nível econômico? Isso. Sim, divorciaram e meu pai depois foi viver em condições muito humildes. Porque, assim, na França, diferente do Brasil, é uma coisa interessante que eu raramente contei. Aqui parece que o cara que tem dinheiro no Brasil nunca vai perder. Dificilmente eu vejo um cara na rua que já teve dinheiro. Na França é muito mais possível, infelizmente. Você pode ter dinheiro em algum momento e perder e morar na rua. Porque às vezes também os laços familiares não são tão fortes. Então no Brasil você perde tudo.
você vai viver numa tia, sabe? Na casa de um primo. Na França, às vezes, o cara não tem um contato tão forte com a família. Aí, se perder tudo, você vai na rua mesmo, sabe? Você não tem, às vezes, como pagar o aluguel. Meu pai não chegou a morar na rua, mas chegou a ter problemas, dificuldade. Aí, em algum momento, também estava chegado a beber mais que devia, né? Então, realmente, eu tive essas duas realidades. E eu mesmo também, assim, a realidade, eu fui pobre na França. Eu fui pobre. Eu também não cheguei a morar na rua, mas eu tinha pouco dinheiro, eu ganhava um salário mínimo na França. Eu conheci a realidade diferente, cara. E agora que estou enchendo o cu de dinheiro, inclusive não devia nem estar aqui, velho, num carro de... Não, a rede social, o novo Twitter, né? Você viu esse meme? Assim, com certeza um salário mínimo na França te permite viver melhor que um salário mínimo no Brasil. Sabe, porque... um exemplo, o salário mínimo na França vai ser 1.200 euros talvez, e no Brasil deve ser cerca de 1.200 reais, um pouco menos, né? Então assim, a números absolutos é igual, só que na França uma refeição correta vai te custar no supermercado, né, 5 euros, aqui é difícil comer com 5 reais, né? Um aluguel você pode pagar 400 euros, aqui dificilmente você vai pagar 400 reais de aluguel, né? Depende do lugar. Depende do lugar, é. Enfim, mas assim, sem dúvida nenhuma, por exemplo, viajar, você pode viajar para qualquer lugar com 200 euros. Aqui nem 200 por nada, nem de carro. Não, nem de carro. Então, assim, o poder de compra é maior, isso sim. Eu não quero bancar de, sabe, eu fui super giga pobre, também não era tão assim, mas assim, eu conheci uma realidade mais difícil, sim. O que também talvez não tenha te assustado tanto, porque o Brasil tem muita diferença, né? Às vezes não, aqui eu assusto de ficar pobre, velho. No início, quando eu cheguei aqui, eu ganhava 11 reais a hora. Eu dava aulas de inglês numa escola, era pago mensalmente, né? Mas quando eu fiz o cálculo do tom de aulas que eu dava e do salário, eu dava 11 reais a hora, velho. 11 reais a hora. Se você trabalhar 40 horas por semana, 440 vezes 4, 1.800 reais. Era isso que era meu salário mesmo. E veja que não é nem o salário mínimo, é superior. Mas aí eu tive medo de ficar pobre mesmo, porque eu falei, se eu perder esse emprego, ou sei lá, se eu ficar nesse salário a vida toda, por exemplo, como que eu vou bancar? Eu tenho 2 filhas. Como que eu vou fazer para... Se minha esposa perder o trampo dela, não tem como. E aí no meu caso, diferente, eu não tenho família aqui, então assim, não vou morar na casa de quem, sabe? Então realmente aqui eu teria medo, velho. No Brasil, se acontecer alguma merda, véio, vai ser complicado. É muito paradoxal, porque eu acabei de falar o contrário. Acabei de falar que no Brasil mais dificilmente você tem dinheiro e depois perde tudo. Uhum. Mas aqui eu não tenho família aqui, então se eu perder o meu emprego, realmente seria muito tenso para mim. Porque na França pelo menos tinha até um subsídio talvez de alguma coisa, Aqui não, aqui a Bolsa Família é muito pouco, enfim, aqui você passa fome mesmo. Mas o brasileiro também tem uma outra coisa, não sei se você já percebeu isso. Dizem que nós somos muito mais acolhedores com os estrangeiros. São mais, muito mais. Nos outros países estrangeiro não é tão legal assim. Porque tem muitos, né, em Paris, cara, tem muitos estrangeiros. Paris é a cidade mais visitada do mundo, talvez, não sei se é exatamente a primeira. Imagina o tanto de estrangeiros que tem, então... Os caras não deixam de ser novidade. Aqui pro Brasil, como tem poucos, é meio que novidade. E também é da cultura de vocês, são um povo receptivo mesmo, vocês gostam de coisas que vêm de fora, importadas, até pessoas importadas. E a questão do abraço, foi estranho para ti, não? Sim. Na França você cumprimenta assim, os homens e as mulheres com um beijo, mas... Entre elas? Não, até homens. Homens e mulheres também dão beijinhos. Mas não no trabalho também é um aperto de mão, mas não tem abraço. Na verdade, esse negócio de abraço eu estranhei muito. Aí o cara veio e me abraçou e eu não sabia o que fazer. Aí eu, não sei se eu exagerei, ele achou muito estranho. Mas realmente eu fiquei muito sem jeito, cara. Mas eu adoro o abraço brasileiro, é gostoso, cara. O brasileiro toca pra tudo também, às vezes até demais. Já foi no Rio de Janeiro? Que as pessoas te abraçam sem nunca ter te visto na vida e mete aquele sovaco molhado assim. No Rio o Rio é a essência do Brasil em todos os sentidos. É mais receptivo, é mais acolhedor, é um jeitinho muito mais forte que, por exemplo, aqui em Brasília. É uma malícia, né? Uhum. Tem tudo nos extremos no Rio de Janeiro. Se você gostar do calor brasileiro, você vai adorar o Rio. Se você odiar
o jeitinho brasileiro, você vai odiar o Rio. É o Brasil intensidade 1000, sabe? A potência do Brasil. Mas por isso que é charmoso também o Rio. Ele tem essa coisa, ele tem uma alma muito forte, o Rio de Janeiro, porque o Brasil é uma coisa única, tem uma identidade muito forte. Mas se pudesse mudar, se fosse te dado essa... o que você mudaria no Brasil? O que o Brasil não tem em relação à Europa, a gente já sabe, né? Organização, rigor na administração das contas públicas, esse tipo de coisa. Menos na Itália. Menos na Itália, do Sul. A Itália do Sul e do Norte são dois países diferentes. Agora o que o Brasil tem, que a Europa não tem, é a leveza, né? A leveza, a receptividade, o carinho. Você chega num boteco no Brasil, você já é amigo do cara, vocês têm essa coisa brincalhona que é maravilhosa. Por isso que eu moro no Brasil, eu gosto muito, cara, do Brasil. É um lugar onde realmente várias coisas não funcionam, mas é uma leveza, um prazer na vida que é muito bom. Depende da realidade também, se você passar fome aqui, deve ser tenso. Mas tem uma leveza incrível no Brasil, é uma coisa muito agradável. Agora o que eu mudaria, vou te dizer, mas na França não é um exemplo nisso também não, é a questão de respeito das regras no dia a dia. Por exemplo, respeitar as leis de trânsito, não dirigir bêbado, essas coisas, cara, que irritam, não colocar som alto à meia-noite, sabe, essas coisas que às vezes faltam, mas é a mesma coisa, não é o brasileiro, é alguns brasileiros, sabe? E, de novo, na França também tem uma galera que não te respeita, eu já tive problema de som alto na França também, mas acho que aqui é pior. Mas aqui tem também assim, você não acha que aqui as pessoas... Estou querendo depreciar, não, muito pelo contrário, porque o brasileiro tem essa também, de tudo o Brasil é pior. Eu acho que não. Mas aqui você não acha que a gente pensa pouco no coletivo e muito no individual? Sim, eu penso. Na Europa pensa-se muito no coletivo também, apesar de ser muito individualista, mas é engraçado porque no Brasil, por exemplo, vocês pensam pouco no coletivo como sociedade, mas vocês pensam muito na família. Se tiver um sobrinho passando fome, vocês vão hospedar ele 3 meses se precisar. Na comunidade. Sim, já na França o sentido de comunidade não é tão forte assim, mas a gente vai respeitar o vizinho, a gente vai pensar na reciclagem do lixo. Então, vocês têm um pensamento coletivo, mas ele é restrito à família, geralmente. A França não tem muito esse sentido da família ou da comunidade próxima, mas tem mais um sentido da comunidade global. É curioso, né? Mas francês tem uma coisa também que é insuportável, que tudo do francês é melhor. Menos o Peugeot. Você disse que o francês tem um complexo de superioridade, você disse? Total. E assim, francês só voa em aviões franceses, é uma língua que só o francês fala, basicamente, no mundo. Só comem coisas francesas, só consomem marcas francesas. Mas isso é comum de culturas milenárias, porque a Itália é assim, o Japão é assim. O japonês eu acho muito superior também. Talvez seja, em alguns pontos. Mas qualquer cultura que tem uma tradição forte, ele tende a se achar superior. Mas, velho, os Estados Unidos também. O americano também se acha muito superior, velho. Se você for ver, acho que não é muito... Cara, o norte-americano não sabe nem onde fica a França, acho que Brasil, sei lá, é tudo Amazônia, eles também são muito... Mas eles são muito fechados neles, são muito restritos ali, né? O americano, acho que tudo que é americano é superior a tudo. Acho que não é só a França não, cara. Suas filhas são francesas e estão aqui desde que vocês vieram, há 7 anos. E elas são mais brasileiras ou francesas? Não, muito mais brasileiras. Elas me zoam, é engraçado, cara. Elas falam sem sotaque já? Ah, totalmente sem sotaque. Elas me zoam porque elas têm vergonha de mim, cara. Eu tenho sotaque. Daí eu falo com alguém, daqui a pouco elas chegam e falam assim: desculpa, o meu pai, ele é gringo, tá? Por isso o sotaque. Eu me sinto o primo idiota da família, cara. É muito engraçado. Eu gosto muito desse lado brincalhão que elas têm. Gosto muito. Quando você começou a fazer stand-up, quais foram os seus primeiros shows? O público entendeu? Você já tinha o canal bombado já, antes de ir pro palco. No palco, o público entendeu? Não. Inicialmente não, mas eu sempre falo, comédia é igual a qualquer outra coisa. Né? Até virar bom, você vai passar por um processo, sabe? Você vai aprender, você vai melhorar. Eu fiz aulas com meu amigo Osvaldo, inclusive, que tem uma escola de comédia. E ele me ajudou a melhorar muito. Mas no início eu fiz em bares pequenos de São Paulo, da Zona Leste.
E eu ia em bares lá, às vezes eu fazia show para 6, 8 pessoas, em lugares, em cada furada eu fui feito. Mas é assim que você aprende, né? Eu fiz uns 100, 150 open mic, assim, os shows de amador. Aí depois eu fiz meu show, um show pequeno, uma hamburgueria, para 20, 30 pessoas. E este ano que eu comecei a fazer teatros grandes, assim, grande. Esse ano que aconteceu? 600. Aconteceu. Este ano que eu comecei que eu quitei o Celtinha. É uma alegria, porque na verdade é muito difícil encher um teatro, né? Deve ter 25 humoristas no Brasil que enche mesmo o teatro de 500 pessoas. Então, quando você faz parte, é uma felicidade, um orgulho mesmo. E sim, você relembra todas as dificuldades, é muito gratificante. Você joga bola? Jogo. Mas joga bem? Não. Então, tipo, você dança? Nossa, muito pior ainda. Comparativamente ao meu nível de dança, no futebol eu sou tipo o Pelé, velho. E joga mal? Nossa, eu vejo aqui jogo mal. Mas na dança, nossa senhora, meu corpo não quer, velho. Sei lá, o europeu em geral, quando ele dança, ele tem uma coisa meio... Por quê? Acho que é no DNA quase, sabe? Vocês mexem, tudo que é corporal, o brasileiro, ele tem um domínio mesmo. Aí não é só a dança. Minhas amigas falam que o homem, ele tem mais borogodó até na cama, velho. Que acho que é uma questão de, sei lá, uma consciência corporal, uma coisa assim. O francês é engessado mesmo. A gente transa muito mal, cara. Talvez por causa Depois do eu banho. te mostro. Não, obrigado. Talvez por causa da questão do banho também, né? Sacanearam Acho que muito nem essa questão do banho, né? Ah, demais, todo dia. Eu tomo uma vez por semana. Tá ótimo. Depois é pecado. Não, a gente toma. Os velhos tomavam menos. Mas é real mesmo? Hoje, chegando lá, você percebe isso? Você vai perceber, mas é que o brasileiro é o povo que mais toma. Saiu um mapa recentemente, o brasileiro é o povo que mais toma banho no mundo. Toma 2, 3, 4, sabe? Nenhum povo toma. Mas calor pra caralho aqui. Não, mas é herança indígena também, né? Esse contato com a água. Não, mas é muito quente. Mas é muito quente. Também. Mas na África também é muito quente. Os caras não tomam tanta banho. Até se já... Talvez tenha pouca água também. Isso também. Aqui tem muita água, né? Também. A água é barata aqui no Brasil, é muito barata. Lá na França é cara, né? A água é cara. A questão dos queijos você sofreu também, né? É tipo quando a gente brasileiro vai lá pra fora, não tem feijão preto. É verdade. Você já Você já foi pra muitos países? Pra alguns. Ele tem dinheiro, né? É sofrido, bicho, a questão do feijão preto. Não tem. Não, aqui o queijo é diferente mesmo. Mas o queijo mineiro é bem bom também, né, velho? De verdade, assim, sem querer puxar saco, mas ele é bem bom, assim. Agora, o queijo que não é bom mesmo, pra mim, assim, é o queijo, sei lá, mussarela, essas coisas. Eu acho muito sem gosto, sabe? Já o pão francês eu não acho ruim, não, velho. As pessoas me zoam e tal. O pão desse é muito ruim pra você. Não é, eu acho bom até. O que você gostaria que todos os brasileiros soubessem do Brasil? O Brasil é um bom país, cara, para se viver. O Brasil é leve, o Brasil é um país onde, como você falou e o Tom Jobim falou, né? É uma merda, mas é muito bom, porque tem uma alegria de viver, vocês são um povo otimista, vocês têm um povo que acredita no futuro, não tem medo de arregaçar as mangas, trabalhador, guerreiro, batalhador. Vocês são de parabéns, cara. Sim, tem coisas que vão melhorar. Eu vejo que a geração Z, a geração nova, inclusive é mais consciente dessas coisas que são importantes, do respeito ao outro, dessa coisa, da organização, da questão do preconceito, e isso me deixa muito feliz. Mas é isso, é um puta país, cara. Eu morei em Paris 25 anos e resolvi morar no Brasil, então é por um motivo, né? Eu tenho motivos para isso. Então é isso. Eu agradeço também muito pelo acolhimento de sempre. O brasileiro sempre me acolheu muito bem. O brasileiro é um povo que tem o coração na mão, assim, sabe? Quando a gente fala. E isso é incrível. Também inscreva-se, né, velho? Porque também não é tudo flor. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso que você venha no meu show. Tá certo. Para eu comprar também esses carros vintage que custam 200 mil reais. Não pode ser Peugeot. Só não pode ser Peugeot, mas pode ser uma Brasília. Tá certo. Também não chega no lugar, mas pelo menos tem um design bem bonito. Obrigado. Obrigado demais, cara. Valeu a vocês.